Estamos no ar com mais um episódio de The Look, o podcast do Estilo Look que vai falar sobre o passado, presente e futuro da indústria da moda. E hoje, a minha convidada tem mais de 26 anos de carreira, é jornalista, uma das principais comunicadoras de moda do país, com passagem pela Vogue, Glamour, Video Show, que muitos aí não vão nem saber o que se trata, pois são muito jovens, né? E hoje podemos dizer que se tornou o seu próprio veículo, com uma audiência de quase 800 mil seguidores no Instagram. Ela revolucionou o mercado das revistas no Brasil e continua fazendo a diferença, agora com o projeto Toque com Moni e a vida de empreendedora. Seja muito bem-vinda, Mônica Salgado, que maravilhosa. linda, Manuzita. Obrigada pelas palavras gentis. Se bem que eu quero só fazer um adendo aqui. Video Show, vira e mexe, falam que vão ressuscitar o Video Show, Olha, né? somos fãs aqui, então, quem ó. acompanha as redes sociais deve toda hora falar assim, nova apresentadora do Video Show, a Globo vai ressuscitar o Video Show. Tomara, né? Porque era tão legal. Era tão legal, né? E não sei, ó, depois coloca nos comentários aí quem conhece, quem acompanhava. Não faz tanto tempo eu ia assim, falar, Manu. não faz tanto, mas hoje tudo tão rápido, né, Mônica? Verdade. A gente até vai falar disso aqui, mas é tudo tão dinâmico. A percepção do tempo mudou, né? Mas o Video Show morreu, assim, oficialmente em 2019. Ou seja, faz muito pouco tempo, na apenas verdade. 5 anos, mas pra mim segue vivinho no meu coração. Verdade. Foi muito legal. Mas sabe que a gente vai receber a Alice Ferraz aqui também, e aí a gente tava fazendo uma enquete no... Porque ela falou, será que as meninas sabem o que é F-Hits? Eu falei, deixa eu fazer uma enquete agora rápida no grupo do WhatsApp. Eu falei, gente, 100 perguntas, só me respondam. Quem sabe o que é F-Hits? E metade sabia, metade não sabia. Daí eu falei pra Alice, mandei o print, eu falei, viu, a gente tem que falar, porque tem muito... As pessoas muito jovens que entraram na indústria agora precisam saber como tudo começou, de onde viemos. Começou, de onde viemos, porque isso forma o nosso estofo, né? Nossa base para o conhecimento futuro. É importante mesmo a gente conhecer essa teoria. Exatamente. E por isso que a gente está te falando contigo hoje, né, Mônica? Porque, para quem não sabe, gente, a Mônica foi responsável apenas pela primeira capa mundial de um grande título com blogueiras na capa, né, Mônica? Eu, de vez em quando, eu me ouço falando isso, ou ouço outras pessoas e falo, caramba, foi uma coisa grande, né? Uma coisa muito disruptiva na nossa indústria, né, na imprensa, não só nacional como mundial, porque realmente a revista Glamour, em julho de 2013, foi o primeiro título internacional verificável, né? Não sei se alguma outra revista de mínima circulação, mas assim, o primeiro título de grande circulação do mundo a publicar blogueiras na sua capa, o que depois se tornou absolutamente, enfim, comum e corriqueiro. Mas foi realmente um movimento muito disruptivo que mudou de maneira muito assim importante, potente a indústria da comunicação, né, brasileira e a minha vida pessoal também, sobretudo. Que vamos chegar lá, né? Mas sim, porque na época eu lembro quando todo mundo viu a capa, estava muito naquele momento ainda de polêmica de qual é o papel das blogueiras, será que vão tirar o lugar dos jornalistas? Então, rolou todo esse momento no mercado, assim, então foi realmente muito disruptivo na época. Foi, né? porque imagine você o que estava acontecendo, né? Se a gente for pensar que o Instagram nasceu ali no fim de 2011 para 2012, que foi justamente, culminou com o lançamento da revista Glamour no Brasil, que a gente veio aqui, a primeira edição veio às bancas em abril de 2012. Junto com o Estilo Look, mesmo mês. Junto com o Estilo Look, é isso, eu não sabia. Nascemos juntos ali. Nascemos juntinhas. E foi uma época de muita efervescência, porque realmente existiam essas novas figuras que tinham começado com seus blogs, né, de maneira ali super orgânica, né, só ali dividindo os seus hobbies, os seus diários, sem nenhuma motivação financeira, só ali dividindo os seus hobbies, as suas preferências. E elas foram ganhando justamente a simpatia do público, acho que pela maneira mais informal, mais próxima de se comunicar, que era uma coisa que as revistas tinham perdido. Né? Acho que as revistas estavam muito ali acreditando no personagem de serem magnânimas, as editoras ungidas que detinham todo o conhecimento de moda, de beleza, e que passavam esse conhecimento top-down, né? De cima para baixo. Então, assim, a gente sabe, você, leitor, aí só passivamente absorve esse conteúdo. Então, não existia uma coparticipação, né? Era um mundo completamente diferente. Então, realmente, você tinha uma revista que passava um conhecimento e a leitora que ia nas bancas todo mês, comprava ou recebia na sua casa via assinatura e consumia passivamente o conteúdo. Então, essas meninas começaram a mostrar que existia uma legião de leitoras, de seguidoras, né, enfim, que consumiam e queriam participar daquele conteúdo. Elas queriam comentar em tempo real, elas queriam fazer parte daquilo, elas queriam ser coprotagonistas daquele processo criativo. Queriam um diálogo, né? Elas queriam um diálogo, elas queriam criar um vínculo com quem criava aquele conteúdo. E isso mudou tudo. E as revistas demoraram um pouco. Talvez as revistas mais antigas, que já tinham equipes que já estavam mais ali
enfim, há muitos anos naquela função, ao contrário da Glamour, que já nasceu no meio dessa efervescência, as revistas levaram um tempo para assimilar essa revolução que estava acontecendo diante dos olhos delas. E não só por desconhecimento, mas também por um pouco de preconceito, eu acho. Tem uma característica muito humana que é desdenhar daquilo que não conhece, né? Então, se é uma coisa que é muito nova, que ameaça a sua soberania de alguma forma, eu acho que o primeiro movimento, né, o primeiro impulso do ser humano é desdenhar, classificar aquilo como menor, como menos importante. É repelir, né? É repelir, é não dar o devido valor e nem tentar entender do que se trata aquele fenômeno. E foi exatamente o que aconteceu na imprensa naquela época. Eu lembro dos meus colegas torcendo o nariz para aquele fenômeno e dizendo que éramos todas malucas na revista Glamour ao dar espaço para aquela história, porque, afinal de contas, eram meninas que estavam roubando a nossa fatia publicitária. Né? Porque, claro, as marcas começaram a olhar para aquele fenômeno com muito interesse. Para quem são essas pessoas que estão conseguindo tocar um público leitor que andava adormecido, claro, né? E no fim do dia é um dinheiro que a marca tem. Ela vai pensar se ela vai botar na revista, se ela vai botar na influenciadora, vai botar metade em cada. Então, todo mundo compete, né? Todo mundo compete pelo bolso, pelas verbas publicitárias, que são uma só. Então, aquele o movimento começou a chamar a atenção da mídia justamente porque existia ali uma demanda, um público consumidor demandando aquele tipo de conteúdo, né? E aí eu lembro que era uma discussão, você falou dessa discussão de que qual é o papel das blogueiras ou não. Realmente, 2012, 2013, era aquele momento em que os blogueiros estavam ocupando pela primeira vez as primeiras filas de desfile. Então, quem acompanha a moda desde aquela época lembra da grande comoção que foi quando, eu acho que foi Versace, foi a primeira grande marca a colocar um blogueiro na primeira fila, que foi o Brian Boy. Na época. E eu lembro das matérias que eu lia nos sites, das revistas, criticando as pessoas ali com posições muito inflamadas, somos a favor, somos contra, mas aquilo era um grande acontecimento. Imagine você, hoje em dia é absolutamente comum. Não, hoje em dia estão nas passarelas, hoje em dia não tem né? mais imprensa, né? Bom, hoje em dia eles têm as próprias marcas, eles são os modelos, eles têm tudo, né? A cadeia inteira. Mas era uma discussão que estava muito latente naquele momento, né? Então, a gente entrou com essa capa num momento muito feliz, em que ainda existia uma divisão muito grande, então foi visto como um passo muito bold, muito corajoso, muito ousado. E, na época, a gente, inclusive, chamou a Costanza Pascolato para escrever, né, essa matéria, porque eu lembro de estar consumida por essa dúvida. Quem vai ser essa pessoa que vai escrever essa matéria? Porque eu precisava de alguém que endossasse esse fenômeno. Esse fenômeno das blogueiras ainda precisava de um endosso, de uma grife, né? De um carimbo. E ninguém melhor que Costanza Pascolato para dar esse endosso que a gente estava procurando. Até porque a Costanza sempre teve um olhar muito, até hoje segue tendo, um olhar muito generoso, muito aberto, muito não preconceituoso em relação a todos os fenômenos que surgem. Não à toa, ela se segue super atualizada até não hoje, é? Né? Jovenzíssima até hoje, super conectada. Então, a Costanza foi essa pessoa que eu lembro que, assim, ela uniu todas as pontas que estavam desconectadas. Ela, com o olhar dela, ela conseguiu traçar-lhe um contexto de mercado, de moda, de imprensa, que fez tudo ter sentido, sabe? E realmente foi um empurrão importante para esse fenômeno para a gente. Quem que era a capa? Camila? Camila Coutinho, Camila Coelho, a Tássia, a Lala e a Helena, que ainda seguem. Todas gigantes até hoje. As Big Five, ou algumas das Big Ten. Sim, total. Que surgiram novas figuras. A escolha certeira, porque é isso, né? Porque, óbvio, tiveram muitos fenômenos também de meninas que ficaram muito grandes, mas que depois, né, por outros motivos, né, que não seguiram a carreira. E todas elas seguem realmente muito relevantes hoje, né? Exato. E todas souberam também ressignificar os seus negócios. Isso eu acho muito legal. Como você falou de passado, presente e futuro, como elas estavam ganhando não só financeiramente, mas ganhando em posicionamento, em marcas, mas elas não ficaram paradas no mesmo lugar. Quer dizer, elas foram entendendo os movimentos de comportamento e as mudanças que eram necessárias para que elas continuassem sendo relevantes, a cada uma à sua maneira, com marcas ou co-brandings, mas todas seguem incrivelmente relevantes dentro dos seus segmentos. Perfeito. Isso é muito notável. Tem vários pontos da Glamour que eu quero trazer aqui, mas eu queria voltar antes na tua trajetória, de como tu começou, porque depois acho que tem vários paralelos legais aí pra gente fazer, então eu queria que tu me contasse um pouquinho da tua trajetória profissional mesmo. Tu cursou jornalismo na faculdade e depois como que tu entrou na moda? Sim, eu cursei jornalismo, eu fiz PUC. Sempre quis fazer jornalismo, assim, nunca tive muitas dúvidas existenciais sobre que carreira eu seguiria. Minha mãe é professora de português, eu sempre conto aqui que ela foi uma ótima influência, eu sempre gostei muito de ler, sempre cresci muito com revistas femininas, minha mãe era uma leitora voraz, então aquele universo sempre foi me seduzindo muito.
Quando eu decidi fazer jornalismo, eu sempre soube que eu queria trabalhar em imprensa feminina. Nunca me passou pela cabeça fazer TV, Deus me livre, fazer hard news, esse tipo de coisa, não tinha nada a ver comigo. Então, eu sempre fui muito certeira ali na minha escolha de qual atalho da profissão eu seguiria. Então, me formei em jornalismo e sempre... Aí, fui fazer milhões de processos seletivos. Levei bomba em todos, não passei em nenhum. Fiz um processo seletivo da Globo, não era exatamente o que eu queria, mas era um processo seletivo grande, ali fiquei até o fim, não passei. Aí fiz o da Abril, na época, o curso Abril de jornalismo, era muito importante. Abril era assim, gente... imagina que você trabalhar na Abril era você ir trabalhar na Meta, no Instagram, sei lá, era um emprego muito sexy. E que isso é muito legal falar também, que tinha o prédio aqui inteiro. E aí era realmente assim. Para quem mora aqui em São Paulo, gente, é um prédio que tem até hoje, não mais com o logo da Abril, porque eles venderam, mas tinha um prédio ali na Marginal Tietê ou Pinheiros ali? Eu acho que é Pinheiros. Tá? Ali. Qualquer coisa nos corrige. Pinheiros, porque é Pinheiros, né? O bairro Pinheiros. Mas a gente passava, era muito icônico em São Paulo. Realmente, você passava ali, quem estudava jornalismo, a gente só suspirava. E eu me lembro direitinho do primeiro dia que eu fui. Eu fui fazer o processo seletivo, não passei, mas o primeiro dia que eu fui fazer uma entrevista na L. Porque eu fazia o quê? Eu perturbava pessoas. Eu mandava e-mails, eu mandava sugestão de pauta, eu não me dava por vencida. Até hoje eu sou um pouco assim. Fica a dica aí para todo mundo. Não aceito, não. Naquela época era e-mail, hoje em dia acho que é tudo direct, né? Mas eu mandava e-mail, eu descobria porque eu não tinha e-mail ali no expediente das revistas. Então, eu ligava na Editora Abril, eu falava que eu queria mandar um convite para a diretora. Aí eu pedi o e-mail e escrevi e-mail. Mas não escrevi e-mail só mandando currículo, eu mandava sugestão de pauta. Eu lembro que eu estudava o veículo, eu sugeria. Estava sempre mandando sugestão de pauta, até que um dia, uma pessoa respondeu. E era o redator-chefe da L, o Edson Rossi, na época. E aí eu fui lá fazer pela primeira vez essa entrevista, vender as minhas pautas, e eu lembro de sair e ligar para o meu pai. Falar assim, pai, você não sabe onde eu estava aqui na Editora Abril. Aquilo, para mim, era um manche, assim, era o acontecimento mais emocionante da minha vida até aquele momento. Aí comecei a fazer uns freelas para ele. Né? Depois eu também trabalhei na TPM, né? Na Trip para Mulher, fiz algumas coisas, mas acho que a L foi o primeiro trabalho que me colocou em contato com esse universo da moda, que depois foi muito dominante na minha carreira. Eu fiz muito São Paulo Fashion Week pela L, cobrindo os bastidores, então não era nada glamouroso, não era moda, mas eu ia fazer o que na época no site chamava Pimentas. Era uma coluninha de fofoquinhas, assim, gossip, suculentas. Então eu entrevistava as pessoas na primeira fila, entrevistava as modelos, fazia gossips assim, de bastidores. E foi uma excelente escola para mim. Acho que eu fiquei uns 4 anos ali cobrindo todas as temporadas e era perrengue atrás de perrengue, mas eu conheci todas as assessoras de imprensa, conheci todos os estilistas de marca. Então, ali fui fazendo o meu networking, até que, em 2007, eu entrei na Vogue. Pelo mesmo esquema, importunando pessoas, até me darem uma oportunidade, até a Daniela Falcão me receber, e aí comecei a fazer freela, e ela me contratou. E aí, em 2007, eu comecei efetivamente a trabalhar na Vogue, e aí, a partir daí, realmente foi um grande divisor de águas na minha vida. Mas é muito legal você falar isso, porque eu falo muito para as meninas aqui também, o networking, as conexões que a gente faz, não importa para onde a gente vai, a gente leva, né? Então, para todo mundo ficar, isso vale para qualquer trabalho, qualquer área, né, Mônica? Então, estar atenta ao que está acontecendo, não é porque não faz parte do meu job description ali, que, então, hoje vai ter uma entrevista, mas eu não sou da área de conteúdo, então se faça ser notado, né, por aquela pessoa também. Exato, se faça ser notado, se faça ser visto. E outra coisa, gente, saibam de uma coisa que assim é a regra número 1 do networking. Um dia você está aqui, outro dia você está aqui. Isso eu sempre falo, porque eu acho que é a lição mais importante que eu aprendi na minha vida. Quantas pessoas, eu tenho quase 45 anos hoje, que eu não conheci, que eram estagiárias ou que trabalharam comigo na Glamour, e hoje elas têm a caneta do marketing de diversas marcas, são gerentes de marketing, quem contrata, quem não contrata. Então, assim, por interesse também, claro, porque a nossa vida também é movida por interesse. Não vamos falar que é só... Não é um interesse no mau sentido, né, Mônica? É um interesse, assim, recíproco, né? Eu tomo lá da cá, que é saudável, que a gente constrói as carreiras assim. Mas tenham isso em mente. Hoje você está aqui, amanhã você está aqui, depois você está aqui. A gente vai, muito provavelmente, circular entre as mesmas pessoas. Se a gente está mais ou menos no mesmo ambiente, né, na mesma área do conhecimento, a gente vai circular e conviver com as mesmas pessoas. Então, alimente boas relações, relações positivas, relações de ajuda mútua, seja gentil, responda o WhatsApp. Responda o WhatsApp. Faço aqui esse apelo para você, nessa câmera, nessa aqui também. Responda o WhatsApp, Manu, porque eu vou te falar, é uma coisa banal. Banal, não é banal, é muito importante. Mas se o seu WhatsApp, se o seu número de telefone ele é usado eventualmente para trabalho,
É muito importante que você não deixe as pessoas que te acionam por esta razão profissional sem resposta. Claro. Isso é uma coisa que eu tenho maior apreço. Assim, são pouquíssimas pessoas na vida que já me acionaram que não tiveram uma resposta. Assim, a exceção da exceção da exceção. Sim. Eu odeio a sensação de ser acionada e não responder, porque a pessoa está me acionando por uma razão. Claro. Não é por capricho. Ela está me acionando porque ela precisa de alguma forma da minha resposta. Não, e eu acho que teve um tempo que as pessoas falavam, não, se for sério, é e-mail. Mudou, o mundo mudou, Não gente. existe O mais WhatsApp e-mail, hoje, gente. exato. Então, assim, o WhatsApp é a forma mais prática de comunicação. E se a pessoa, de fato, tem teu telefone, porque alguém passou, que de repente alguém que né, com a autorização da pessoa, enfim, de alguma maneira aquela pessoa teve acesso ao número. Então. E assim, às vezes são coisas esdrúxulas, às vezes eu também recebo um monte de gente que eu falo, nossa, mas que pessoa sem noção, mas nada a ver. Mas olha, eu vou te falar, eu sempre respondo. Sim. Eu sempre respondo. A gente nunca sabe o dia de amanhã e encontra o seu próprio método de se organizar, porque tem gente que fala assim, mas imagina, o meu WhatsApp não para. E aí eu falo, tá, só o seu. Sim. Só o seu. Amiga, o WhatsApp de ninguém para. Tá todo mundo a 1000 por hora, são milhões de demandas vindas de todos os lugares. Encontre uma maneira de se organizar. Não precisa responder na hora, imagina, não é esse o ponto. Mas assim, responda depois de 1, 2 dias, marca como não lida, e depois você vai ali zerando as tuas deficiências. Mas assim, é muito importante não deixar sem resposta. Eu acho muito desrespeitoso, sabe? Também, concordo. Então, 100%. queria fazer esse apelo ao aqui. WhatsApp. Quando acabar esse episódio, faz parte do networking também, Manu. Exato. Faz parte do networking. O networking, isso também passa pelo networking, né? Se você manter e alimentar essas relações. Sabe que eu fui uma vez numa palestra no Salto by Saltos, agora não vou me lembrar o nome da palestrante, mas ela deu uma dica que na época me marcou muito. E ela falou que ela tinha uma regra, depois ela até escreveu um livro, ela tinha uma regra que era se conectar com uma pessoa por dia. E ela falava, por que não 10 por semana? Porque daí é fácil. Putz, passou a semana. Uma por dia. É simples, não tem desculpa. Pode ser uma mensagem no LinkedIn, uma mensagem proativa no WhatsApp, pode ser um comentário no Instagram de alguém, porque a pessoa vai ver, ela vai lembrar de ti. Então, o que tu vai fazer uma vez no dia para alguém lembrar de ti? Perfeito, então, fica a dica aí, uma vez no dia, é isso aí, uma são pessoa. Alguns minutos que vão demandar e coisas muito legais que podem surgir daí, né? Exatamente. Bom, e daí da Ellie foi pra Vogue, então. Aí fui e aí pra lá Vogue. ficou 5 anos. Na Vogue eu fiquei 5 anos, né? Eu entrei como editora de projetos especiais, eu fazia as revistas do Guatemi, Vogue Noivas, Vogue Kids, enfim. E aí depois, em 2009, talvez, eu fui promovida a redatora-chefe. E aí fiquei, acho que 2 anos e meio nessa função, que era ser a número 2 da redação. Numa época em que a Vogue tinha uma demanda absurda. A gente produzia 400, 500 páginas de revista. Era uma insanidade o que a gente fazia por mês. Eram muitos anúncios, né? E aí você tem aquela regra dos anúncios que funciona numa revista impressa, que é 60% editorial, 40% anúncio. Então, quanto mais você vende anúncio, mais página editorial você tem que produzir. Então, a gente se via, às vezes, produzindo 400 páginas. Era muita coisa, numa equipe muito reduzida. Sim. Então, a gente trabalhava muito na Vogue. Sem dúvida, foi o período que eu mais trabalhei na minha vida. Foi lá que eu fiquei grávida, mas assim, foi um período extremamente intenso, mas pensa numa escola, foi uma escola muito preciosa. Porque depois da Vogue, eu lembro que eu saí e falei assim, nada mais me pega. Porque assim, eu tô tão safa, sabe, de tudo, de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, pressão, anunciante, projeto comercial, junto com o editorial, que aí acho que eu estava bem preparada para fazer a Glamour, né? Sim, de um título, né, global, com um peso também, né, de ter toda essa responsabilidade, né, fora a carga de trabalho, né, responsabilidade. Sim. E a Vogue é uma bíblia, né? A Vogue é uma instituição, então você tinha toda aquela importância, né, de fazer a Vogue numa época em que, de fato, a revista ditava o comportamento, né? A revista tinha uma relevância, um papel muito central na formação da cultura de moda brasileira. E era uma revista extremamente bem feita, tinha muito conteúdo bom ali. A Daniela realmente era uma diretora brilhante nesse quesito, assim, que conseguia extrair ali da equipe o que tinha de melhor. A gente era muito comprometido com o nosso trabalho, todo mundo ali, 100% das pessoas. Então, assim, a Vogue era uma revista feita com extrema qualidade. Não perdia para nenhuma outra Vogue de nenhum outro lugar do mundo, assim. E a gente lia todas, né? Sim. E aí, quando eu fui para Glamour, que foi na virada de 2011 para 2012, foi um baque, né? Porque era um título novo, era um título jovem, era um título de mais de 35 anos, não, mais de 75 anos fora. Era um título bem antigo, né? A Glamour americana. Mas era um título que aqui no Brasil tinha um frescor, tinha um sabor de novidade. Ela é uma revista que nasceu no formato pocket. Então, ela já era vista como um título mais... mais jovem, assim, também, mais né? jovem, mais fresco. E, às vezes, até confundido como um título menor.
né? Justamente por causa do tamanho, um título assim mais como se não fosse possível você fazer um bom jornalismo ali. Sim. E eu vinha de uma escola de muito bom jornalismo, então assim as matérias eram muito bem apuradas, a gente tinha um comprometimento muito grande com a qualidade da informação, com a qualidade dos temas que a gente levava. Então esse foi um dilema muito grande que eu carreguei nos 5 anos que eu dirigia Glamour. Como eu ficava brava quando eu achava que o título não estava sendo respeitado da maneira que eu achava que ele tinha que ser. Porque era um título muito colorido, muito animado, muito energético. Então, as pessoas confundiam como um título mais frívolo, sabe? Mais superficial. E aquilo... Não, na verdade, vocês tiveram uma leitura de momento de mercado antes dos outros títulos também, né, Mônica? Porque, como tu falou, foi abril de 2012. Então, vocês nasceram digital já, enquanto todo mundo teve que se digitalizar. A Glamour, ela já tinha essa energia, essa vibração fora, né? Sobretudo a Glamour americana, que era uma Glamour que a gente olhou muito para ela, para fazer a Glamour aqui. Então, ela já tinha essa coisa mais internética, mais veloz, mais dinâmica. Então, claro, a gente tropicalizou algumas coisas dessa receita para trazer para cá, mas ela já tinha esse dinamismo, ela tinha os títulos engraçados, ela já tinha essa aura que a gente trouxe para cá, né? Então, mas a revista, assim, comparado com tudo que havia no mercado nacional, o jeito da Glamour se comunicar com a sua leitora, o tipo de texto, o tipo de piada, o tipo de legenda que a gente fazia era muito único, muito particular e realmente eu acho que era só a gente que fazia esse tipo de jornalismo aqui, né? Eu escutei tu falando numa entrevista que foi um dilema vocês decidirem escrever pra e não para. Isso. Entre outros dilemas, mas eu acho que esse tipo de informalização da comunicação sempre foi uma briga entre mim e a revisora, entre mim e o meu diretor, porque eu falava, gente, ninguém fala para, não sei, parece que eu estou truncando a leitura da pessoa, a gente tem que deixar essa leitura mais fluida, mais próxima com a linguagem verbal, falada. E aí a gente começou a adaptar, a gente misturava muito inglês com português, que eu sei que também é uma coisa controversa, mas assim, as pessoas que nasceram com a internet, que estavam ali acostumadas a consumir internet, quer dizer, os títulos e as palavras que a gente estava incorporando em inglês, que a gente estava incorporando no nosso vocabulário. Sim, tudo imagina, a gente fazia isso o tempo todo. Eu falei, então por que numa revista a gente vai, sei lá, ter uma comunicação que seja super formal, super contra tudo aquilo que é praticado hoje pela nossa leitora? A gente tem que estar, né, ali, alinhado com o que ela fala na vida dela. Mas foi uma questão, assim, o pra... eu lembro que a gente chamava, sei lá, quando era tipo vai ficar tão teenager isso, mas a gente chamava de guapo, eu lembro direitinho. A gente falava, o gatinho, a gente chamava de guapo. Então, assim, foram palavrinhas que a gente foi incorporando ali no nosso vocabulário, que foram construindo uma coisa que nenhuma outra revista tinha no Brasil, que na época não existia essa palavra, hoje existe muito, comunidade. A Glamour foi construindo uma legião de fãs, mais do que leitores. A gente tinha fãs, a gente tinha realmente uma comunidade fiel, a gente fazia evento, as pessoas vinham, a gente fazia eventos abertos, ou mesmo o nosso lounge no São Paulo Fashion Week, então a gente estava sempre encontrando maneiras de fazer essa comunidade participar da nossa história. A gente abria muito a redação para visita de estudante. Então, a gente foi formando ali um público muito fiel, que torcia muito pela gente, que comprava as nossas brigas na internet, nas redes sociais. Então, o que hoje se chama comunidade, naquela época, eu acho que nós fomos talvez das primeiras revistas a formarmos uma comunidade. E você não forma comunidade se você não tomar um lado. Assim, você tem que ser controverso, polêmico. É que a polêmica hoje tem um sentido muito pejorativo. Mas, assim, eu acho que para conquistar uma comunidade, não adianta você ser neutro, não adianta você ser flat, não adianta você ser estável, você tem que dar uma pimentada aqui, porque é assim que você vai conquistando as paixões das pessoas, né? Então, a Glamour era boa de fazer isso. Pelo menos os assuntos que tocam verdadeiramente o título ou a pessoa, sobre aquilo não ficar quieto, né? E aí, realmente, a gente vai entendendo quem pensa igual, enfim, né? Exato. E assim, tinha essa pimentadinha. Então, quem estava com a gente mesmo. E eu lembro que numa época tinha... A gente, né, durante algum tempo, competiu muito diretamente com outros 2 títulos, que era a Cosmopolitan, né, na época, que depois fechou, e a Gloss, né? A Gloss também fechou antes da Cosmopolitan. Então, tinha essas torcidas, assim, nas redes sociais. Mas era de uma maneira leve, assim, uma não era pesado, saudável, era assim. super saudável, para ver quem era capa, quem conseguia fazer uma coisa mais disruptiva. Eu acho que teve um momento também, uma leitura de mercado, né, Mônica, que foi um híbrido ali. Eu sempre falo do Still the Look, que eu acho que era muito parecida também, né? Eu acho que o momento, tanto do surgimento, quanto, né, o que as pessoas queriam. Um híbrido ali entre a seriedade dos veículos e, né, a redação, a informação, com a proximidade das blogueiras que se tornaram influenciadoras, porque as pessoas queriam
confiar em onde elas estavam lendo, mas elas queriam ser próximas. Perfeito. E aí a Glamour acho que foi a primeira que também começou a abrir a redação para mostrar mais também quem trabalhava. Eu não lembro se as outras revistas mostravam tanto, não né? mostravam, porque a minha leitura é isso. Você falou, eu achei perfeito esse híbrido entre a credibilidade de você ser um grande veículo, ou seja, que você tem uma fonte, você tem checagem, você tem uma credibilidade naquela informação, e ao mesmo tempo um tom de proximidade com a leitora. Então, existia esse vácuo, esse gap que vocês ocuparam e que eu acho que a gente ocupou também. E aí, na minha leitura, você tinha ali aquelas leitoras que estavam buscando se conectar, né, criar um laço real com outras pessoas. Não com título frio ou com nome frio no expediente, mas com pessoas, né? E foi isso que as uniu, que as trouxe para perto das blogueiras. Então, eu achava que a equipe tinha que ser isso. A equipe da Glamour tinha que representar o que as blogueiras representavam na vida dessa leitora. Então, assim, a minha editora de beleza, ela tinha que ser uma blogueira de beleza. No sentido de que a leitora queria saber quem ela era, queria saber qual era o tipo físico dela. Ela era casada, ela era solteira, ela era... Enfim, para criar esse vínculo e esse laço, era necessário que elas soubessem qual era a cara por trás daquele nome. Então, a gente começou a trazer muito... Lembro direitinho, falei assim, olha, todo mundo vai abrir um Instagram, porque tinha muita gente na época com perfil fechado, todo mundo vai abrir, mas eu não me sinto à vontade. Bom, tudo bem. Não se sente à vontade, mas assim, saiba que vai pagar um preço. Que não vai ser um preço legal, assim. Você vai perder essa conexão, que é uma coisa muito preciosa que você pode conquistar. Preço para a pessoa, para a carreira e oportunidade da pessoa. Porque assim, o mundo está mudando, né? Então, tinha algumas pessoas que ainda eram reticentes, né, nessa coisa de misturar a vida pessoal com vida profissional. E aí a gente foi entendendo, até olhando, né, ao redor, que esse era um caminho sem volta. Não dava mais. Você pode até se resguardar, vou me resguardar mais um aninho, mas vai chegar uma hora que essa bolha vai estourar. Você vai ter que realmente entender se você vai all-in na história ou se você vai dar uns passos para trás e aí você vai ser uma jornalista de 1997, você quer, né? Então, assim... Esses vácuos, eles sempre vão ser ocupados. Eu lembro que eu falava isso vão ser ocupados. Então, se você não ocupar, teu colega e teu concorrente vão ocupar. Ocupe você. Ocupe bem ocupado. Ocupe respeitando teus limites, mas ocupe. Né? Então, a gente foi trazendo para a linha de frente a redação. E a redação virou personagem. Tanto que a gente fez clipe com a redação. A gente fez muitas coisas legais. A gente lançou a revista com um clipe. Que eu lembro que foi assim, uma coisa que, imagina, nunca ninguém tinha feito nada parecido. Eu lembro a Vogue Paris tinha feito um clipe com a redação. Foi isso que me inspirou. Mas aqui no Brasil nunca ninguém tinha feito nada. E a gente lançou a Glamour no Brasil com um clipe, toda a redação usando a camiseta I Love Glamour, que era a camiseta que estava na nossa primeira capa, da Juliana Paz. Então, tudo se conectava ali. E a gente lançou e foi um estouro, assim. Foi muito legal. Então, a gente já conectou imediatamente, já ganhou a simpatia, digamos assim, do público, porque já estava se colocando ali, meio sem medo do ridículo, dançando e cantando. Né? Porque tem isso também, né? Sim, total. Porque para você, naquele momento, para você se colocar ali à frente, você tinha que perder ali algumas camadas de vergonha, de medo do julgamento. Claro. Então, também foi um processo para algumas pessoas, né? Não, e não te torna um jornalista menor ou uma pessoa menos séria, porque de vez em quando a gente faz alguma palhaçada. Então, foi muito importante também para as pessoas entenderem que todo mundo tem dois lados, né? Exato, você não precisa se levar tão a sério assim. E isso tinha tudo a ver com a alma da revista. A gente tinha pessoas sorrindo. Eu lembro que eu olhava e falava, gente, mas por que todas as modelos e capas de revista precisam estar com essa cara de enfado, de tipo, eu sou superior. Eu falei, não, aqui eu quero todo mundo rindo. E as pessoas, eu lembro que as modelos não sabiam sorrir. As modelos não sabiam posar sorrindo naquela época. A gente tem que fazer todo um trabalho ali, porque elas falam, mas tô sorrindo para quê? Então, a gente começou a mudar isso também, né? Mas, enfim, é isso. Cada revista dentro da sua personalidade. A Glamour era uma revista expansiva, sempre foi. E tu notou alguma diferença, que eu escutei também já em outras entrevistas tuas, de tratamento do mercado contigo, depois que tu saiu da Vogue e foi pra Glamour? Das pessoas acharem, então saiu de uma que, de repente, era mais séria ou não? Muito. É uma coisa que a gente fala muito aqui na redação também, porque eu sempre falo para as meninas, às vezes a gente acha que, nossa, então agora todo mundo me ama, e aí vê, não, na verdade amava o lugar que eu tava. Então, como que foi esse momento para ti, Mônica? Cara, eu acho que a gente tá hoje num mundo em que a pessoa física, o nosso nome e sobrenome, talvez tenha um valor maior por causa do crescimento das redes sociais, né? Hoje em dia, muitas pessoas são seus próprios veículos. Mas, não se enganem, o lugar para o qual você trabalha não deixa de ser o seu sobrenome para o mercado. E isso é um ponto muito importante, que eu também descobri de N maneiras ao longo da minha vida, de todas essas fases da minha vida pelas quais eu passei, de que é muito importante o teu sobrenome, assim, para o mercado. Então, assim, eu fui durante muitos anos a Mônica da Vogue, e todas as oportunidades chegavam para mim.
pelo título que eu trabalhava. Então, não era porque a minha simpatia tinha conquistado as assessoras de imprensa que estavam guardando todas as notícias exclusivas para mim, não. É porque eu era da Vogue. Simples assim. E eu achei que eu ia levar esse networking meio que automaticamente para Glamour. E não foi assim que aconteceu. Depois que eu deixei de ser Mônica da Vogue para ser a Mônica da Glamour, eu tive que reconquistar, eu tive que recomeçar. Porque era um outro título. Claro que para nem todas as marcas era tão importante estar na Glamour como era estar na Vogue. Então, a gente também foi encontrando a nossa voz, a gente também foi encontrando os tipos de marca que gostariam de estar na Glamour, então que eram marcas que estavam posicionadas no luxo, mas eram um luxo mais acessível. Às vezes eram as segundas marcas de, sei lá, tem a Valentino e a Red Valentino. Então a Valentino anunciava na Vogue e a Red Valentino anunciava na Glamour. Então a gente também aos poucos foi entendendo quem a gente era, mas para mim foi um baque muito grande. Acionar aquelas pessoas que eu estava acostumada a acionar e ter todos os sims à minha disposição e entender que não, que eu ia ter que conquistar esses sims. Na Vogue, você não tinha que conquistar nada. Eles estavam lá só te esperando. Sim. Na Glamour, não. Você tinha que conquistar, você tinha que fazer por onde. E foi um baque para mim. Aí, a mesma coisa. Quando eu saí da Glamour em 2017 e eu fui para o Video Show. A mesma coisa. Assim, aí era a Mônica do Video Show. O Video Show era um programa que, dentro do casting da Globo, não era exatamente um programa que as pessoas matavam e morriam para estar ali. Muito pelo contrário, na maior parte das vezes, os atores não queriam estar ali. Porque era meio que uma obrigação, você está no video show enfim, o video show ia atrás das pessoas no Projac, a pessoa estava lá no momento de folga, ia lá no microfone do video show. Então, assim, não era um programa que as pessoas faziam muita questão de estar. Então, de novo, eu me vi recomeçando, acionando as minhas fontes, né? Eu fiz muitas boas amigas entre atrizes e assessoras e eu fui usando ali o meu conhecimento, mas foi muito mais difícil do que eu imaginava. Sim, mesmo tendo a Globo por trás, né? Mesmo tendo a Globo por trás. Porque o programa ali tinha as questões de aceitação junto com o elenco. Mas, enfim, é isso. Também com um trabalho bem feito, de maneira transparente, você vai conquistando ali, você vai entendendo quem você é, você vai recalculando a rota, mas é sofrido, assim, é doloridinho. E essa decisão, Mônica, de deixar grandes títulos de moda para ir para a TV aberta, foi algo fácil? Como foi esse momento, assim, para ti? Então, não foi bem uma decisão que eu tomei. Acho que foi, em parte, uma decisão que eu tomei e, em parte, o mundo tomou por mim, né? Porque em 2017 o mercado já não era mais o que era quando eu comecei na Glamour. Quer dizer, o mercado já estava dando sinais de que estava cansado, as verbas publicitárias já estavam minguando de maneira muito significativa. Aí você fala, mas tem o digital. Sim, de fato, tinha o digital ali, né? O digital da Glamour era muito forte. Mas era como se o sonho estava ficando meio preto e branco ali para mim. Depois de 5 anos, eu de fato já tinha feito tudo que eu tinha vontade. A gente fez todas as estripulias que a gente podia fazer na Glamour, todas as coisas loucas que eu tinha vontade de fazer, capa ao vivo, as pessoas votando para ver quem era estrela. A gente fez tudo que a gente podia fazer. Então, assim, eu realmente senti que eu estava batendo com a cabeça no teto e eu queria experimentar outras formas de atuar profissionalmente. Eu estava com 37 para 38 anos. Falei, também agora ou nunca. E era missão cumprida, assim, para mim a missão de fazer uma revista, que era onde eu queria ter chegado desde o dia 1 da minha faculdade, eu queria dirigir uma revista feminina, sabe? Eu já tinha ticado ali aquele tópico, e aí eu pensei, a TV aberta estava ali próxima de mim, né? Quer dizer, era uma oportunidade possível, porque eu tinha conhecido muita gente, né? Durante a Glamour, eu tinha conhecido a diretora do Video Show, eu já tinha meio que ventilado com ela essa ideia da minha coluna, que chamava Selfie da Verdade. Então, eu já estava com tudo meio encaminhado. Então, eu falei, por que não? Né? Por que não fazer? Fiquei lá 1 ano e 9 meses, e foi 1 ano e 9 meses, foi muito leve, foi muito gostoso. Eu fazia video show, ia sempre para o Rio, continuava fazendo as minhas palestras aqui. Então, foram 2 anos assim leves, no qual eu fui muito bem remunerada para fazer. Assim, o video show pagava muito bem, então, financeiramente, eu fiquei bem. E trabalhando muito menos, e não sabia que o trabalho podia ser tão prazeroso e tão leve. E foi num momento também que tu foi virando também, né, influenciadora. Porque Exato. Até então era, Mônica da Glamour, e aí a Mônica, né? Hoje queremos anunciar com a Mônica. Então, e de lá pra cá também, hoje é influenciadora, empreendedora, vamos chegar ali, mas acho que teve também esse momento, essa decisão, assim, ok, aqui eu posso fazer. Se eu estiver na Glamour, eu não posso atuar como influenciadora, então isso pesou pra tua decisão? Pesou. Eu acho que chegamos num momento que sim, porque eu já tinha me tornado uma persona e obviamente, as oportunidades vinham até mim, né? E por uma questão ali de compliance, por
a gente, né, em sendo parte de uma empresa jornalística, a gente não podia se envolver comercialmente com marcas fora ali do ambiente de trabalho. Então, eu comecei a sentir que eu estava perdendo algumas oportunidades. Eu não diria que isso foi determinante, mas eu diria que foi um pilar importante na minha tomada de decisão. E aí, claro, que esse período do video show, por ser um período tranquilo, ele me permitiu fazer uma transição da jornalista para influenciadora muito suave também. As oportunidades foram surgindo, eu tinha tempo de fazer, eu não tinha nenhum impedimento para fazer, então eu comecei a entender que era uma fonte de renda muito relevante para mim. Sim. E nesse primeiro ano que eu saí da Glamour, realmente assim, foi o ano que o mercado começou a me enxergar de uma outra forma. O que para mim também foi muitas vezes foi um pouco desconfortável, assim. Eu também me sentia perdendo às vezes a minha autoridade de jornalista. Também foi uma transição que em alguns momentos eu ficava, será que eu estou tomando a decisão certa? Mas, de novo, o que eu queria fazer já não tinha mais, né? Aquela revista que eu queria trabalhar daquela maneira, ela já não existia mais. Aquele mercado já não existia mais, né? Então, também isso me ajudou a passar por essa transição de maneira mais tranquila. E teve uma fala tua na nossa última edição do Push agora, que me marcou muito também, que tu pensava isso, eu não tenho um grande título por trás, até que tu se deu conta, não lembro exatamente a fala, mas tu se deu conta que tu tinha teu próprio veículo, né? Que tu é teu próprio veículo no Instagram, e aí também começaram as pensatas depois do video show, né? Não sei quanto tempo tem as pensatas, que são um sucesso absoluto, assim, né? Tem as polêmicas, mas é um super sucesso, né, Mônica? Pois é, essas pensatas, sabe como elas surgiram? Do jeito engraçado. O Zero Hora me convidou para ser colunista. Sim. Isso eu acho que foi no meio da pandemia, se não me engano. E aí, eu adorei esse convite, porque eu falei, poxa, olha que boa maneira de continuar exercitando uma escrita. Para quem não sabe, é um jornal gigante do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, ali no Caderno Dona. No Caderno Dona. E aí comecei a escrever semanalmente, para mim foi um exercício maravilhoso. Eu acho que fiquei pouco mais de um ano e pouco, ali produzindo colunas semanais, o que era ótimo, porque me obrigava a sentar para escrever, que era uma coisa que eu não queria perder, mas eu tinha medo de perder se eu não tivesse ali onde publicar. E aí, depois de um ano e pouco, eu também sempre conto essa história, a minha editora me ligou, nunca me ligava, a gente sempre se comunicava digitalmente, ela me ligou e falou, maravilhosa, vai falar que a coluna está um sucesso, imagina, vai me convidar para estender meu contrato, e ela só estava me ligando para me agradecer pelos serviços prestados, porque tinha chegado ao fim aquele ciclo. E aí eu fiquei muito, muito triste, aquilo me pegou, fiquei mal mesmo, mas olha que coisa maravilhosa. Eu falei, mas para lá, eu já estou escrevendo, eu já estou num ritmo que eu estou me obrigando a escrever toda semana. Eu vou transformar esses textos em vídeo. E pode parecer besta, mas foi uma virada de chave assim para mim, porque eu falei, bom, eu continuo escrevendo, só que em vez de publicar, eu vou dizer, né? Vou gravar vídeos e vou postar. E foi assim que aconteceu, e foi assim que nasceram as pensatas. Pela dispensa do Zero Hora, nem sabem eles o presente que me deram. Aí muitos nãos, a gente não sabe o que vai virar, a gente não sabe. E realmente isso foi uma coisa que me deixou arrasada. Acabou com a minha autoestima. Eu falei, gente, mas será que eu estou achando que eu estou abafando? Porque eu recebia muito carinho dos leitores, Sim. eu recebia muito e-mail. E aí foi um baque. E aí eu transformei, e aí isso de repente, se tornou o principal pilar da minha atividade profissional. E o melhor dos mundos é que, ainda que as pensatas não me remunerem diretamente, elas podem ou não virar um publi, na maioria das vezes não são, é um material 100% ali editorial, que não é comercial, elas me trouxeram todo o posicionamento que eu tenho hoje, né? Todo o posicionamento, todo o interesse das marcas que querem associar os seus produtos a uma geração de conteúdo um pouco mais profundo, né? Um pouco, às vezes, mais provocativo, mas a uma cabeça pensante que não seja só um look do dia. Sim. Então, me reposicionou no mercado de um jeito muito maravilhoso e é a coisa que eu mais tenho prazer de fazer. Então, isso é muito legal. Quando você vê que o que te posiciona, o que te traz ali a audiência, também é a coisa que você mais ama fazer. Sim. Então, assim, a coisa que eu mais tenho prazer hoje é de sentar no meu escritório, abrir o computador e falar, vou escrever. Eu tenho muito prazer em fazer isso. E depois eu mesma gravo, né? Eu gravo em casa, eu mesma edito. Sim, às vezes agora eu estou até mandando para editar, mas eu ando com muita coisa, daí eu falo, não, pelo menos o editor já vai né, fazendo essa parte, eu vou me dedicando a outras coisas. Mas essas pensatas eu tenho aumentado cada vez mais a quantidade que eu posto. Eu tenho postado 2, às vezes até 3 por semana. E é assim que eu tenho conquistado a minha comunidade. Demais. E, Mônica, antes de entrar no Toque com Moni também, que é um super sucesso, né? E a jornada empreendedora também, queria te perguntar, assim, fazendo uma rápida análise hoje, tu que já passou por, né, grandes títulos, TV aberta, o que tu acha que mais mudou da época que tu estava nesses títulos ou na TV aberta para hoje?
Eu acho que a democratização da informação, né? Hoje em dia, todo mundo é um pouco... Todo mundo não, é muito produtor de conteúdo, né? Então, antigamente, você tinha poucos veículos que produziam aquele conteúdo e que eles eram intermediários entre a notícia principal e o público final que consumia. Então, hoje em dia, a gente foi meio que eliminando todos os intermediários. A gente chega direto na notícia, a gente chega direto na fonte da notícia e a gente escolhe as nossas próprias fontes, né? Então, essa descentralização da informação, que tornou a informação e o acesso a ela muito democrático, acho que mudou toda a dinâmica da comunicação, né? Hoje em dia, quem produz conteúdo também consome, então é uma via de mão dupla que tornou essa roda muito mais dinâmica, né? De produzir, gerar conteúdo, consumir, participar do conteúdo dos outros. Então, isso mudou a maneira com que a gente se comunica, a maneira com que a gente recebe a informação, a maneira com que a gente constrói marcas. As marcas hoje são construídas de maneira completamente diferente, né? Antigamente, você tinha que ter uma revista, você tinha que anunciar numa revista, ou você tinha que anunciar num comercial de TV para que aquela nova marca chegasse ao consumidor. Hoje em dia, não, basta você abrir uma conta no Instagram. Então, o processo de se criar uma marca, de se comunicar essa marca para o público final, mudou completamente. Hoje é muito mais acessível, né? E isso, claro, tem os ônus e bônus de todas as coisas da vida, que você tem um mercado muito mais saturado, né? Assim, de produtor de conteúdo, cada vez mais. Você tem um mercado mais saturado de marcas. Então, antigamente, você tinha um mercado dominado por poucas marcas. Hoje, você tem várias marcas. Sim, é muito pulverizado, né? Muito pulverizado. E você tem um processo todo horizontal, né, de produção. Antigamente, era tudo muito verticalizado. Então, isso muda drasticamente a maneira com que a gente percebe o mundo, né? A maneira com que a gente se insere no mundo. Sim. E qual que tu acha que é o papel hoje das revistas e de um veículo, né, uma TV aberta? Tendo mudado também tanto essa audiência e hoje a gente vê essa briga pela audiência, né? Os números caindo cada vez mais, porque é isso. Não é caindo porque necessariamente o conteúdo pode ter perdido a qualidade, mas porque tem muita opção. E no momento que tem muita opção, ok, eu tenho meu tempo é escasso, eu vou escolher onde eu vou consumir, né? Sabe que eu tenho muitos amigos que trabalham em TV aberta e eu adoro conversar com eles para entender qual é essa percepção, né? De fato, a gente hoje briga pelo tempo das pessoas, né? E conteúdo bom está sendo produzido em tudo que é lugar, né? Só que o grande problema da TV aberta é o custo para se produzir um bom conteúdo. Para eles é muito custoso. Você tem que remunerar um apresentador, que é caro. Você tem que ter toda uma equipe de produção, que é caro. A mesma lógica vale para a revista. Tá? Você tem um custo de equipe, né? CLT, quer dizer, um custo de folha de pagamento muito alto, um custo de produção daquele conteúdo muito alto. Numa revista, você tem custo de impressão, você tem custo, né? Enfim, custos diversos, impostos. Ao passo que na rede social você consegue produzir e atingir o mesmo número ou muito mais pessoas num custo muito mais baixo para produzir aquele conteúdo. Imagina uma novela da Globo, quanto custa para produzir aquilo, né? Então, vira uma concorrência muito desleal, né? Então, aí você tem os salários baixando cada vez mais, a TV aberta tendo cada vez menos contratos fixos, né? E mais contratos por obra, e os apresentadores ganhando cada vez mais com merchan e menos com salário fixo. Então, assim, é um colapso assim do sistema, todos os sistemas tradicionais de comunicação que por décadas a gente vem alimentando, né? Agora, eu ainda acho que para uma grande marca, né, você anunciar numa TV, você anunciar no intervalo de um jornal nacional, no intervalo de uma grande novela, para uma marca que está sendo lançada no mercado, ou para uma marca muito grande que está lançando um novo produto, ainda tem ali uma valia, né, de você dar um tirão de canhão e chegar ao maior número de pessoas. Sim, tanto que as pessoas falam, a TV acabou para nossa bolha, tu pega o interiorzão, então chega, né, exatamente. Exato. É a distribuição, né, que vai chegar nos outros que a gente não chega. Exatamente. Né? Então, eu acho que ainda tem um valor muito grande. Agora, a revista, eu venho me questionando muito, assim, porque durante muito tempo me faziam essa pergunta e eu respondia assim, olha, a curadoria de uma revista, né, a curadoria que aquele título faz para você das notícias mais importantes, que valem a pena você ler, ainda tem um papel importante. As imagens de sonho que são produzidas ali, quase como se fosse um coffee table book, de imagens maravilhosas, cheias de verniz e tal, ainda tem um valor. Hoje em dia, eu já não sei mais. Eu acho que as revistas, justamente para elas se diferenciarem do mercado, elas estão apostando cada vez mais em conteúdos muito conceituais. E isso também está distanciando do grande público. Então, eu não sei bem para onde elas acham que elas estão caminhando. Eu não tenho essa resposta. Assim. Num passado não muito distante, eu achava que ainda tinha um valor de você olhar aquelas imagens lindas que o mundo digital não é capaz de te entregar, né? Aquelas imagens de sonho, fotografadas por superfotógrafos, roupas maravilhosas. Hoje em dia, acho que está tudo tão esquisito.
E eu sei que eu não falo só por mim, eu sei que eu não falo por todos, tá? Afinal de contas, é a minha opinião, mas eu sei que eu falo por muitas amigas que já não se reconhecem naquelas páginas, que falam, nossa, mas tá tudo tão esquisito, eu não tenho nenhuma identificação com aquele conteúdo. Não, e ao mesmo tempo, influenciadoras vindo, pensei na hora que você estava falando da Lívia, por exemplo, que faz conteúdos super produzidos e também consegue vender esse sonho, esse lado lindo. Então, é bem complexo, né? Ótima observação a sua. A Lívia faz muito isso. São conteúdos fora da curva ali que te chamam a atenção, porque tem uma pitada de esquisitice, mas ao mesmo tempo eles te, sei lá, arrebatam de alguma forma diferente, porque eu acho que ela está muito conectada com essa nova forma de fazer, né? Ela é uma nativa digital. Sim. Então, eu não sei, as revistas, eu torço por elas porque é de onde eu vim e eu tenho um respeito muito grande por quem faz revista, mas já não me pegam como leitora. Assim, já não me identifico com aquele conteúdo. Muito complicado, né? E o Toque com Moni? Como surgiu? Onde estamos? Para onde vamos? O Toque com Moni surgiu muito influenciado pelo Push, você sabe disso. A gente já conversou várias vezes sobre isso. Assim, eu comecei a apresentar o Push, esse evento lindo de vocês. 2017 ou 18? Foi 18, eu acho. E eu me encantei assim, por aquele universo. Achava tudo tão lindo, tudo tão bem organizado que vocês faziam, tudo tão fascinante. E aí eu tive vontade de fazer um evento com uma outra temática, né, voltado mais para as redes sociais, nichando bem o Talk como um evento para redes sociais, não só para o influenciador, mas para todo profissional que quer gerar visibilidade para o seu negócio via redes sociais, que é meio que quase todo mundo. Sim, hoje em dia todo mundo é influenciador. Precisa. Exato. Então, assim, até uma dúvida muito recorrente, mas o Talk é só para influenciador. A gente tem muito dono de marca, dono de multimarcas do Brasil inteiro. A gente tem muitos profissionais liberais, assim, advogados, arquitetos, médicos. A gente tem uma comunidade médica que vai no Talk absurda, sobretudo dermatologistas. Sim, eu tive no último agora mediando a Cici Navarro e a doutora Vivian também, ambas ali, dentista, dermatologista. É um universo e que todas se tornaram super influenciadoras. Né? Todas se tornaram. E hoje em dia é muito difícil você ver um negócio, um produto, um serviço seu sobreviver se você não estiver ativo nas redes, né? Sim. E aí você tem essas pessoas tendo ali dúvidas de como fazer um conteúdo sem perder a autoridade, com qualidade, quer dizer, e também um lugar bacana para refletir sobre para onde estamos indo, quer dizer, quais são os próximos soft skills e hard skills que são necessários para ser um sucesso no digital. Então, é muito legal poder reunir essas pessoas de A a Z, tanto o influenciador da nova geração, tipo uma Malu Borges, né, que surgiu ali no TikTok, que trouxe essa cor, esse sabor para o luxo, para o mercado de luxo, de uma maneira muito autoral, muito dela. Quanto pegando influenciadoras assim um pouco mais posicionadas no luxo, mas num outro segmento, como a Ana Paula Siebert, passando pela Gabi Comazetto, que é a Big Boss do TikTok. Então, quer dizer, a gente passa por empresários, por influenciadores, por teóricos de marketing digital. A nossa ideia é abraçar esse ecossistema da rede social 360, né, dando voz para essas pessoas que de fato chegaram lá. Porque eu acho muito legal você ter a teoria, né, você ter lá o cara do marketing digital que vai te dar uma receita quase que infalível, mas é tão legal você saber a dor do outro criador de conteúdo. Sim. Que passa pelos mesmos dissabores que você, pelas mesmas dúvidas existenciais. Então, quando a gente consegue trazer todos esses universos num único dia de discussões, eu fico muito feliz. Sim. E conteúdos práticos também, Manu. Eu gosto muito a gente tem 2 palcos, normalmente, que a gente faz. Um palco mais prático, mais nichado. Então, a gente tem, por exemplo, o Yudi falando sobre dicas para você de fato, produzir um conteúdo de foto e vídeo assertivo, bacana. Foi uma mesa que deu assim super resultado, foi super bem, até superou um pouco as nossas expectativas. Mas então a gente busca fazer esse 360. Eu acho que é um evento bem nichado, a gente fala muito com o mercado de luxo, e foi uma maneira que a gente encontrou realmente de falar com um público no qual eu venho me relacionando ao longo desses 25 anos de carreira. Então, é muito consistente, assim, a minha comunidade, o trabalho que eu faço, pessoa física, e o trabalho que o Talk tem feito. Mas até para o mercado, né, Mônica? Eu fico pensando hoje, quem trabalha com marketing, mídias sociais, tu está ali ouvindo o influenciador falar as dores dele, no momento que uma marca anuncia, ele já vai entender como brifar de uma maneira diferente também. Então, eu acho que é um círculo de fato virtuoso para todo mundo. É um círculo virtuoso que você cria, porque você ouve a marca, você ouve o marketing, você ouve o criador, você ouve a agência, porque a gente também colocou a agência na discussão. Então, você está ouvindo todas as pontas do processo para enriquecer essa troca, né? Dessa creator economy que hoje em dia se infiltrou em todas as economias, em todas as áreas, em todas as
enfim, da nossa maneira de ver o mundo. Né? Não tem volta. E a jornada empreendedora? Queria saber aí o final agora deste momento, né? Porque eu tenho certeza que vou ouvir muitas coisas ainda. Tu tá com a Iconic hoje, queria que tu contasse um pouquinho dessa parte. Quantas horas tem teu dia, né, Mônica? Porque, meu Deus, gente, ela faz tanta coisa. Olha, acho que tem menos que tem o teu, viu? Tenho certeza, porque essa aqui não para um segundo, eu sei, que você também abraça muitas coisas, mas é bom esse dinamismo na vida, né? Eu ficaria muito entediada se não fosse assim, eu tô sempre inventando uma coisa nova. A Iconic surgiu na minha vida também super por acaso. Eles me procuraram, né? A Iconic, ela é um braço desse grande grupo de comunicação que chama BR Media Group, que é a BR Media é a maior empresa de digital, de marketing digital do Brasil. E aí eles foram surgindo outros vários braços, né? A Farol, que é uma agência que agencia talentos, a Iconic também agencia talentos, e a BR cuida das contas de marketing digital de várias marcas, como, por exemplo, Havaianas e várias outras. Então, ele se tornou um grupo muito grande, muito relevante, né? Eles tiveram um aporte de um fundo de investimentos também há 2 anos, que colocou eles num outro patamar. E eles estavam querendo lançar essa nova operação voltada para o mercado de luxo, de moda, de beleza, de lifestyle. E me chamaram para ser sócia. Então, juntos, nós criamos essa operação, criamos um braço ali de pessoal, de time ali dentro para cuidar. Então, hoje eu sou agenciada lá. É um trabalho que a gente tem feito aos poucos, né? Para justamente fazer uma base bem consistente, sabe, bem sólida, porque a gente sabe que agências há muitas no mercado. Eu já tive vários modelos de trabalho com agência, sem agência, carreira solo, então eu também sei bem quais os prós e contras de cada modelo. Então eu também tentei trazer muito essa minha experiência pessoal para a operação. Então a operação está com nem 1 ano agora, vai fazer 1 ano, e a gente está muito feliz com o que a gente tem feito ali, com poucos e bons nomes. A gente realmente quer uma estrutura de funcionamento muito boutique, mas trazendo o know-how do grupo e o meu know-how para essa operação. Então, está sendo muito legal. Está sendo um super aprendizado. Demais. E, Mônica, acho que poucas pessoas que passaram aqui tiveram uma carreira, acho que tão 360 como a tua, de fato, por ter passado, né, em tantas áreas diferentes. Áreas não, né? Mas, digo, visto de ângulos diferentes, assim. O que tu diria, para quem está nos assistindo, mas, assim, pensando no futuro, o que as pessoas não podem deixar de observar, de consumir, se é que existe algo, né? Porque tudo muda tão rápido, então, né? No que ficar ligado? Como fazer essa sua curadoria, da onde vai a sua atenção para saber para onde o mercado está caminhando, né? Essa pergunta é difícil, acho que tem tudo a ver, pode parecer a resposta mais óbvia, mas tem tudo a ver com autoconhecimento, né? A gente precisa realmente tomar um tempo para olhar para dentro. Então, eu sempre falo assim, é você ter um pé fora e um pé dentro. Você tem que ter um pé fora, ou seja, você tem que estar muito atento ao que está acontecendo no seu entorno, né? Nos assuntos que envolvem a sua comunidade, né? Quando eu digo sua comunidade, qual a sua área de atuação? Eu sou moda, beleza, lifestyle, assuntos femininos em geral, comportamento feminino. Então, tudo o que acontece dentro dessas áreas, discussões quentes, as polêmicas, o que está sendo dito, os festivais que mexem com a moda, com a cultura de moda. Então, eu preciso estar atenta ao que está acontecendo, atenta aos nomes que estão surgindo, né, no mercado, novos, que têm trazido todo um frescor para a atuação do influenciador de moda, beleza e lifestyle. Então, eu preciso estar atenta, mas, ao mesmo tempo, mantendo um pé dentro. E isso é uma coisa que eu sempre gosto de frisar nas entrevistas, nas palestras que eu dou, porque quando a gente está muito atenta só ao que acontece fora, a gente deixa, né, ao que está sendo criado de novo por outras pessoas, a gente deixa de criar o novo a gente mesmo. E a gente só copia e segue o novo que foi criado por outras pessoas. Então, para a gente, de fato, marcar o mercado, né, de uma maneira nossa, única, pessoal, intransferível, a gente tem que estar sempre muito atento também ao que acontece dentro. Tem uma citação de uma entrevista do Prince, que eu também sempre falo, às vezes estou correndo risco de ser repetitiva se alguém já assistiu um podcast meu, mas essa frase vale a pena. Perguntaram para o Prince, quando ele era vivo, se ele escutava o que estava sendo criado de novo pelos outros músicos. Esses novos gêneros musicais, você escuta o que está sendo criado de novo? Ele falou assim, não escuto, porque se eu ficar escutando o novo dos outros, eu vou deixar de criar o novo. Alguém está criando o novo. Se você está seguindo o novo do outro, você está deixando de criar. Então, assim, isso é uma lição muito importante que eu levo assim, na vida. Eu lembro também de uma entrevista que eu fiz com a Thay de Mello, e a Thay falou isso também. Ela falou assim, eu evito olhar o que os outros estão fazendo. Porque se eu olhar, eu sei que eu sou permeável, como todo ser humano é permeável, eu vou me deixar influenciar por esse modo de ser, esse modo de gerar conteúdo, esse trejeito, Então, assim, mantenha um pé fora, mas não esqueça de manter um pé dentro, porque é só assim que você vai conseguir colocar algo novo no mundo, sabe? Não, às vezes a pessoa olha, nossa, eu vou fazer que nem ela faz porque ela é muito autêntica. Sim, mas ela é autêntica porque ela é ela, porque ela não ficou olhando para os outros. Se a gente fizer igual, a gente deixa de ser autêntica. Você deixa de ser autêntica. Então, assim, acreditar nesse nosso molho, acreditar nesse nosso esse nosso lance que é só nosso, de fazer, às vezes até um modelo que já existe, mas fazer do nosso jeito. Ou olhar referências também de outros mercados,
recursos, né? Muito bom. Então, eu sou da moda, eu vou olhar, sei lá, vou comprar uma revista de jardinagem. Super importante, porque quem estuda criatividade, inclusive, diz que essa é a chave para você destravar a criatividade. É você buscar informações em outras áreas que não sejam a sua. Sim. É assim que vai te dar aquele insight. Falar, por que eu não faço isso? Normalmente é quando você está consumindo um conteúdo que não tem nada a ver com a tua área. Pode reparar. Perfeito. Ai, amei, Mônica. Acho que pra gente finalizar, tu que tá super no mercado da influência aí, com o Toque com Moni também, uma dica para quem quer entrar no mercado da influência. Ai, meu Deus. Dica de milhões, olha aí. Porque eu sei que muita gente que está nos assistindo quer trabalhar com influência, seja ser uma influenciadora ou de alguma forma, né? Saber como contratar para sua marca. Tem algum aprendizado assim que mais tenha te marcado ao longo desses anos? Deixa eu ver, para não ser repetitiva do que eu acabei de falar. Porque eu acho... Sabe o que eu acho? Às vezes, eu fico pensando assim, que as pessoas querem caminhos muito miraculosos. Hoje em dia, a chance de viralização ela é real, sobretudo no TikTok. Né? Você pode dormir anônimo e acordar com milhões de views. Só que isso acontece a cada 1 milhão de tiros. Né? Então, isso não é o que acontece no dia a dia das pessoas. E, às vezes, você fica mirando um sucesso meteórico e qualquer coisa que seja diferente disso te frustra. Sim. Então, assim, a gente tem que entender que isso é um caso em 1 milhão. Então, assim, o que vai ser real, o que vai fazer você construir uma base sólida, que é aquilo que a gente está falando, é a consistência. Perfeito. É tentativa e erro. Então, assim, não se deixe levar por esses casos fora da curva, que acontecem, são ótimos para a gente se inspirar. Mas o problema é você criar uma expectativa tão alta, que tudo que não atende essa expectativa vire frustração para você. Né? E eu fico sempre muito apreensiva com essa coisa da bola da vez. Ai, fulano é a bola da vez. A bola da vez só dura até a próxima bola da vez. Você quer ser essa bola da vez? Você pode até falar, quero. É isso que eu quero. Mas, assim, eu já vi tantas nascerem e morrerem, você também, nesses anos de mercado. Tantas apostas que duraram só uma estação e tal. Eu estou há tantos anos nesse mercado, assim como você, porque nunca fui a bola da vez. Porque estou aqui com os meus passos de formiguinha, sempre me reinventando e dando conta de vencer os meus desafios, vencer os meus medos, vencer o meu medo do ridículo, meu medo do julgamento e fazer conteúdo bom. Então, assim, eu buscaria não ser a bola da vez para construir uma carreira sólida com consistência. Amei, Mônica. Não, exato, resumiu. Muita gente pergunta, mas qual foi o momento, a virada do Estuda Lucro? Não teve. Tiveram vários mini momentos, mas é um degrau de cada vez. E por isso que a gente está aqui até hoje também. Porque senão é isso. É fácil ter... Eu acho que até esse deslumbre que vem sendo a bola da vez, às vezes é uma armadilha. Né? É uma armadilha. Porque sabe o que pode fazer com a pessoa? Quando você acerta muito um formato, você vai ficar se repetindo naquele formato. Ad eternum. E aquilo não vai fazer você crescer. Né? Então, às vezes, pode ser uma armadilha que você está criando para você mesma. Perfeito. Eu prefiro outro caminho. Que é mais lento, mas é isso. É mais sólido e mais longevo. Mais consistente. Não seja uma bola da vez. Ai, Mônica, muito obrigada. Exatamente. Amei. Bom, todo mundo já sabe com certeza onde te encontrar, mas quer deixar tuas redes aí para se alguém mora embaixo de uma pedra, não te conhece ainda. Imagina. É @Mônica Salgado. Quero dizer que também estou lançando o meu livro agora. É verdade. Lá no @Mônica Salgado, vocês vão encontrar o linkzinho de Amazon para comprar. Estou muito feliz. É A Vida que Não Postamos, que é um compilado das minhas pensatas de maior sucesso de toda essa história, que foi maravilhosa, intensa. Então, espero vocês lá no @Mônica Salgado. Obrigada, Manu. Muito obrigada. Um prazer. Obrigada, Beijo, gente. Até a próxima.